Salmo 88 nos diz assim, meus irmãos, a santa palavra de Deus. Cântico, salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, Ezraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te elevando as minhas mãos. Te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e preste a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Este é conhecido como o salmo mais triste de todo o saltério. Vocês devem ter visto que este salmo tem um lamento muito grande. Este, meus irmãos, é um dos salmos que nós não encontramos um pingo de esperança quando lemos. Há salmos, por exemplo, que começam com lágrimas e terminam com vitória. Outros começam na dor e terminam na confiança. Mas o Salmo 88 é diferente. Ele começa no escuro e termina em trevas. O grande desafio para o pregador, propriamente dito, é: o que eu prego neste salmo? Ou nós que estamos lendo, o que aprendemos com este salmo? A verdade, irmãos, é que a palavra de Deus, como o próprio cabeçário do salmo diz, este salmo é didático, e por palavra de Deus nós sempre aprendemos como nós devemos proceder. E aqui nós temos, diante de nós, um salmo que nos ensina muito sobre o dia da angústia. Por isso, quero refletir com vocês nesta manhã o tema: o que fazer no dia da angústia? É claro que nós não queremos passar por este dia. É claro que nós não desejamos e nós não esperamos que esse dia chegue. Mas pode ser que este dia tenha chegado na sua vida. Pode ser que você passará por este dia. Uma vez que Gênesis capítulo 3 diz que após a queda todos nós estamos sujeitos às mazelas do mundo. E desse modo nós devemos pensar como podemos agir diante da angústia. Rapidamente, irmãos, só para entendermos aqui um pouco do contexto deste salmo, como vocês devem ter visto, este salmo, a autoria dele é atribuída a Emã. Pouco sabemos sobre a vida deste servo de Deus. O que sabemos, se está falando dele mesmo, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 31, Emã era um homem muito sábio. Ele é colocado ali na mesma lista de Salomão. Se vocês notarem lá o texto, vai dizer: era mais sábio do que todos os homens. Aqui está falando de Salomão. Mais sábio do que Etã, Ezraíta e do que Emã. Então, esse Emã que nós estamos vendo aqui, o autor deste salmo, era um homem piedoso,
um homem de Deus. E se também estamos falando do mesmo homem, lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 15 e 17, ele era um dos cantores do templo, de acordo também com o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 6, verso 33. Ou seja, Emã era um homem de Deus. Isso já nos ensina muitas coisas, porque os homens de Deus, as mulheres de Deus, passam por momentos de angústia e dificuldades. E nós temos aqui um modelo de como nós podemos proceder diante da angústia. Vocês devem saber que os salmos, a maioria deles, tem o teor de um cunho narrativo, ou seja, nem tudo que nós lemos em uma passagem nós devemos copiar o modelo. Mas neste salmo nós temos o que chamamos de base neotestamentária, que é a base do Novo Testamento. Todas as lições que veremos aqui têm base do Novo Testamento para fazermos as atitudes e termos esse mesmo procedimento que este nosso irmão teve no passado. Desse modo, eu quero ver com vocês, rapidamente, 4 lições. O que nós podemos fazer no dia da angústia? A primeira lição, eu quero chamar a sua atenção para ver comigo, do verso 1 ao 2, que nos ensina, lembre-se do Senhor. O que nós podemos fazer? Lembre-se do Senhor. Veja comigo como o texto começa. Ó Senhor, Deus da minha salvação. Aqui, meus irmãos, já há uma constatação do salmista que lembra que existe um Deus ao seu favor. É claro que esse termo salvação, lá no Antigo Testamento, não era tão claro como é para nós hoje. O que nós chamamos de progressão bíblica. Hoje, para nós, é mais claro isso. Não estou dizendo com isso que os nossos irmãos não tinham uma perspectiva de vida após morte. Eles tinham. No entanto, para nós hoje é mais claro após a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Emã, este servo de Deus, faz menção de Deus, que em algum momento o livrou da perseguição, da dor, da angústia, do dia mau, e ele lembra de Deus. Mas o salmista, irmãos, aqui, ao contrário de esquecer-se de Deus no dia da angústia, nos mostra que há um caminho melhor e bíblico para seguirmos e trilharmos, que é lembrarmos do Senhor. E uma pergunta que nós devemos fazer já nesta manhã: nós temos lembrado do Senhor nos momentos em que passamos dificuldades? Pastor, eu sei que Deus existe. Quando nós falamos a respeito da lembrança de Deus, que nós temos, por certo, que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, nós não estamos falando aí necessariamente de esquecer de Deus. O esquecimento se dá numa condição que nós chamamos de impiedade. É como se nós vivêssemos como se Deus não existisse. E nos momentos de angústia, se você tem essa mesma dificuldade que eu, muitas vezes, nós esquecemos que Deus, de fato, é um Deus amoroso. E nós nos pegamos naquela dor, naquela angústia que toma o nosso coração, de tal forma que nós não recorremos ao Deus que pode nos livrar da dor, da angústia e da tribulação. Diferentemente, meus irmãos e irmãs, ele lembra que há um Deus ao seu favor. Veja, queridos, lembrar-se do Senhor não remove imediatamente a nossa dor. Não é uma constatação mágica. Eu lembro do Senhor e a minha dor vai ser removida. Não é isso. Mas quando nós nos lembramos do Senhor, nós colocamos a nossa alma no eixo, dizendo, você não está no controle. E é necessário que eu e você, em momentos adversos, lembremos-nos do que o Senhor pode fazer. E Ele está disposto a nos ouvir. Portanto, nós devemos lembrar que Ele é o nosso Deus, é o Deus da nossa salvação. Você não está sozinho no dia da angústia. Você não está sozinho no dia da calamidade. Você não está sozinho quando a dor chegar até sua casa, até mesmo se os seus amigos virarem as costas para você. Saiba que você tem um Deus que pode te ouvir, te assistir, te acolher, quando tudo parece não fazer mais sentido para nós. Essa é a lição que nós aprendemos. Ela não remove imediatamente a nossa dor. Por isso que ele coloca aqui no verso 2, ou ainda no verso 1, dia e noite clamo diante de ti. Ele sabe que Deus está ouvindo as suas orações. Por isso que essa constatação é importante para nós.
lembrar do Senhor e colocar diante de Deus a nossa dor, colocar diante dele a nossa angústia. No verso 2 ele continua dizendo: chegue à tua presença a minha oração. Aqui, irmãos, ele só tem um pedido: que a minha oração seja ouvida pelo Senhor, ó Deus. Há dor, há tristezas que nós só queremos ser ouvidos, não é? E às vezes o que nós vamos ver aqui na segunda ou terceira lição, o que os teólogos estudiosos chamam de restrição da graça, parece que nós não conseguimos e não temos o amparo dos nossos familiares, daquele melhor amigo que você tem. É como se eles virassem as costas para você e dissessem: não posso te ajudar nessa. E você se pega triste, talvez sozinho e sem amparo. Mas é Deus te mostrando que você não está sozinho. Você tem um Senhor, um Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, e você deve lembrar-se dele no dia da angústia. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A segunda lição que nós podemos extrair deste salmo é que, além de lembrar do Senhor, que é uma constatação boa e necessária, o salmista também nos mostra que agora ele tem um relacionamento com Deus e ele desabafa com o Senhor. Olha que interessante aí do verso 3 em diante. Ele começa a desabafar com o Senhor. Veja comigo: pois a minha alma está farta de males. Vocês notaram o que nós acabamos de ler no começo do nosso culto? Nosso pastor Eloy leu o Salmo 63, onde o salmista fala que, assim como de banho de gordura, a sua alma estava farta da presença de Deus. Esta lição aqui é antagônica ao Salmo 63. Ele está dizendo: a minha alma está farta de males. Você já passou por isso? É um momento desafiador, onde você parece que um rolo compressor está vindo sobre você e te destruindo de todos os lados, de todas as formas. Há momentos assim que nós passamos. E por que, pastor, isso é importante? Este salmo é importante para nós. Porque é uma teologia discorrida lá dos Estados Unidos, na década de 90, por homens como Kenneth Hagin, Benny Hinn, Mike Murdock, Joel Osteen, Kenneth Copeland, dentre outros, que ensinam que o homem não pode passar, o homem de Deus e a mulher de Deus não pode passar por momentos de adversidade. Mas quando nós vamos para a carta de Pedro, especificamente no capítulo 4, verso 12 em diante, nós temos a seguinte descrição de Pedro: amados, não estranheis o ardente fogo que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Antes, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, porque se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como alguém que se intromete no negócio de outrem, mas se sofrer como cristão, alegre-se por isso. Vocês notaram Pedro chamando aqueles irmãos de amados? Nós somos amados, mesmo quando passamos por momentos de angústia, momentos de aflições. Não se sinta abandonado por Deus. E há aqui agora um elemento importante, queridos, que nós também precisamos considerar, que é o desabafo com o Senhor. É um presente que nós temos. Eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade, naquele dia mal, a sua alma cheia de angústia, de tristeza, e você conversa com alguém que você ama, que tem confiança, e mesmo que a pessoa não tenha uma palavra ali de encorajamento para você, que vá resolver o seu problema, mas você sai daquela conversa restaurado, não é assim? Não sei quantos já passaram por isso, mas é um desabafo que nós temos, nós colocamos para fora, e aquilo nos traz um alívio. A lição é que nós não temos outra melhor pessoa para desabafarmos que o próprio Deus. É isso que o salmista está nos ensinando. Mas de qual forma ele nos ensina que esse desabafo é importante? Primeiro, ele mostra a sua angústia. Ele está angustiado no verso 3. Como dito, a sua alma está farta de males. É a ideia de você comer aquele banquete maravilhoso, né? Está satisfeito e alguém vem oferecer para você ali, de repente, uma sobremesa, algo ali que ainda tem para você provar, e você diz: olha, eu estou farto, estou satisfeito. Isso é coisa boa. Mas o salmista está dizendo: eu não aguento mais, não há espaço no meu coração para dor, porque a minha alma está farta de dor, de males. Às vezes acontece com os servos de Deus também, essas situações, essas coisas. Nós nos sentimos oprimidos, nós nos sentimos angustiados, nós nos sentimos perplexos, nós nos sentimos abatidos de várias maneiras, de várias formas.
E nós precisamos desabafar com o Senhor. Converse com o Senhor, meu amigo. No dia da angústia, você tem um Deus que está te ouvindo. E Deus não precisa você marcar um horário específico. Você não precisa ir a uma secretária ou algo assim, passar por partes. A Bíblia diz, e como nós cantamos aqui nesta manhã, o véu se rasgou do alto a baixo, e nós temos acesso hoje ao nosso Deus para falarmos diretamente a Ele, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Desabafe com o Senhor. Senhor, é isso que está doendo no meu coração. Questione, converse, dialogue com Deus. É isso que o salmista está aqui dizendo. Olha o verso 4, ele fala sobre o seu cansaço agora. Sou contado como os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Às vezes acontece conosco. Mães, às vezes você se sente sem força também, não é? Diante de tantos desafios, criar os filhos na presença de Deus, constantes desafios na vida, ser boas donas de casa, vem aquele cansaço às vezes. E você diz, eu não sou forte o quanto eu pareço. Mas todos nós somos fracos. E não existe grandes homens de Deus. O que existe são homens pequenos nas mãos de um grande Deus. É isso que existe. Porque todos nós, irmãos, somos vasos de barro. Nós podemos olhar para o salmista aqui e dizer, eu também às vezes me sinto fraco. Eu também às vezes, essa força que eu aparento ter, muitas vezes não faz sentido. Quando eu sou pego numa dor, numa angústia, num diagnóstico, numa situação, eu me pego assim também, fraco, cansado. Mas há também um desabafo que ele faz, o verso 5, que ele coloca aqui um sentimento de morte. Veja que ele está crescendo, ele está desabafando com Deus, ele está dialogando com o Senhor. É isso que está no meu coração, Senhor. E isso aqui, irmãos, faz total sentido para nós, quando nós estamos passando por momentos assim. Rapidamente, o tempo já está voando, veja o verso 5. Atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Aqui a ideia é daquele soldado, não sei se vocês já assistiram esses filmes, quando um soldado é ferido, se o companheiro vai ajudá-lo, ele está sujeito a morrer também. O que ele pode fazer para que ele também não morra? Ele simplesmente olha para o amigo e lamenta e diz, meu amigo, mesmo que eu te ame, eu vou te deixar aqui. E para aquele amigo ter uma morte digna, ele acaba até jogando esse amigo numa cova, num buraco ali, para ser enterrado, porque ele sabe que a morte é questão de tempo para aquele homem. O salmista está dizendo, eu fui lançado assim. Essa é a dor que eu estou sentindo, Senhor. Eu estou desamparado, eu fui abandonado. Uma vez, fazendo acompanhamento da minha mãe em São Paulo, que fez uma cirurgia de aneurisma. Quem não sabe, aneurisma é uma veia aqui de lata, no caso dela foi na cabeça. E a nossa maior, o bálsamo que vinha sobre nós é quando o médico entrava naquela sala e ele conversava ali, dizendo que estava tudo bem, mas a dor aumentava quando ele simplesmente chegava, anotava e saía, porque o desprezo, o silêncio, machuca, não é? É isso que o salmista está dizendo. O Senhor virou as costas para mim. A dor está no peito e parece que o Senhor me jogou como um soldado, que ninguém dá atenção, ninguém quer ouvir. Já sentiu assim? Parece que a sua oração não passa do teto. Parece que aquela dor ninguém se importa. Você deve desabafar com o Senhor. Você deve conversar com o Senhor. Senhor, é isso que está acontecendo. A minha dor é grande, Senhor, a minha angústia. Eu sou colocado como esses homens, essas pessoas. Até, irmãos, coisas que nós consideramos que são insignificantes para nós, nós precisamos conversar com Deus, dialogar com o Senhor. Rapidinho no verso 8, ele ainda conclui, e ele coloca aqui, apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste de objeto de abominação. É claro que aqui, ele está tendo um diálogo com Deus, e uma reflexão com Deus, ele acaba colocando Deus como o agente de todos os males que ele está vivendo, que ele está passando. E nisso daqui, certamente, nós não podemos concordar. No entanto, é um desabafo, ele está abrindo o coração. Senhor, foi o Senhor que apartou de mim os meus amigos? É isso que eu estou tendo, essa impressão. Porque eu vou para um amigo, não recebo um abraço. Eu vou pedir ajuda, não recebo esse amparo. Não sei o que está me acontecendo. O Senhor afastou de mim. É o que nós chamamos, na teologia, da restrição da graça.
Você busca, lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela buscou ajuda em todas as áreas possíveis. Quando ela se deu conta, Jesus, se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei curada. Às vezes Deus restringe a graça na vida de muitas pessoas para não te ajudar, sabia disso? Aquela pessoa que você coloca tanta confiança, um dia vai te frustrar. Uma pessoa que você diz, essa daqui nunca vai falhar comigo, pode ser que venha a falhar, porque nós estamos sujeitos a falhas. Mas para mostrar o quê? Que o único que nunca vai te desamparar é Deus. Ele nunca vai te abandonar. Ainda que uma mãe abandone o seu filho, diz Isaías, ainda que isso venha acontecer, Deus jamais nos abandona. Ele jamais nos deixa. Ele jamais se esquece de você. Ele sabe o seu nome. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe o que passa no seu coração. Ele sabe a sua dor. Ele sabe as mazelas que você passa. Desabafe com Deus, meu irmão. Converse com Ele. Lance sobre Ele a sua ansiedade, a sua dor. Mas eu quero caminhar aqui para o fim, que agora ele está refletindo com o Senhor no verso 10 ao 12, é uma terceira e penúltima lição, rapidamente, que ele diz agora no verso 10, olha o argumento dele, agora ele vai refletir com Deus, mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Que argumento bonito, irmãos. Ele está dizendo, Senhor, se eu morrer, o Senhor vai perder um adorador. Se eu morrer, o que o Senhor vai ganhar com isso? Se eu sair daqui, eu sou sal, eu sou luz, o Senhor vai perder um adorador. Essa era a reflexão que ele estava tendo com Deus. Você teria coragem hoje de dizer, Senhor, se eu morrer, se eu partir, o Senhor vai perder um adorador, um servo do Senhor. Essa era a reflexão que ele estava tendo diante daquela situação. E no verso 11 ele faz aqui uma reflexão ainda mais profunda, dizendo, será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Está dizendo, eu engrandeço o seu nome entre os povos, entre as pessoas, mas na sepultura, o que vai ser possível fazer? Quando nós, irmãos, vivemos para a glória de Deus, a única forma de lamentarmos uma morte ou algo assim, é de não termos mais oportunidade de glorificarmos o nosso Deus enquanto estivermos aqui. Por isso, gaste a sua vida louvando a Deus. Use os seus recursos, a sua força, tudo o que você puder, para a glória de Deus. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, dizendo, portanto, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E para finalizar, o salmista, ele cresce no Senhor. Veja comigo, verso 13, como ele chega à conclusão, ele faz uma série de repetições, por isso que nós não vamos ver, e não precisamos ver todos os outros versos, mas no sermo, o verso 13 é a chave aqui de todo o salmo, que ele coloca aqui, mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Sabe o que ele está dizendo? Na dor eu permaneço de joelhos. Às vezes, irmãos, o Senhor nos coloca em momentos assim, para termos um relacionamento de qualidade com Ele. Será que essa dor que você está sentindo, não seja por conta dele querer se aproximar mais de você e você dele? Você tem usado isso e usado todas essas formas de se aproximar de Deus e colocar o seu coração diante de Deus? É uma forma de crescermos, de sermos lapidados pelo Senhor, porque toda dor, toda angústia é pedagógica. O nosso Deus nos ensina, e aí a ideia de crescermos à estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está te moldando, ainda que você não veja, Ele está removendo de você algumas impurezas, Ele está deixando você, para que você confie mais na graça dEle e na misericórdia dEle. Mas para finalizar, irmãos, esse salmo aponta para alguém maior que Emã, aponta para Jesus. Foi Jesus que passou as profundezas das trevas. Emã não estava conseguindo enxergar a luz no final do túnel, mas houve um dia que naquela cruz, quando Cristo morreu, e o céu se escureceu e fez trevas, mostrando o juízo de Deus para ele. Ele passou por tudo isso para que um dia eu e você tivéssemos luz
em meio ao caos que vivemos. Graças a Deus por Jesus Cristo. Hoje nós podemos sair daqui, mesmo diante da dor, da angústia, e dizer: há esperança para mim, porque Jesus Cristo veio a este mundo para salvar um pecador como eu, e a sua misericórdia me alcançou. Louvado seja Deus por isso. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta palavra. Nós te louvamos porque aprendemos do Senhor, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus misericordioso, gracioso. O Senhor nos assiste, ó Deus, em meio a tantas lutas, a tantas dores. Ó Pai, faça perceptível ainda mais aos nossos olhos, ao nosso coração, o quanto o Senhor nos ama. Talvez, ó Pai, tenha pessoas aqui que tenha passado por situações complicadas, dores, pessoas com enfermidades, pessoas com lutas, ó Pai, adversas. E muitas vezes essas pessoas, ó Pai, têm a percepção de que está abandonado, assim como a irmã teve. Mas em Jesus Cristo, ó Pai, nós temos este amparo, nós somos assistidos, nós somos encorajados, e graças a Deus por isso. Pedimos ao Senhor que a Tua graça repouse sobre nós, ó Deus, e nos assiste em todos os momentos, para juntos, ó Deus, e felizes, glorificarmos este Deus maravilhoso que é o Senhor, e vivermos para a Tua glória e para a Tua honra. Esta é a nossa oração, ó Deus, e fazemos o nome de Jesus. Amém.